Bom dia a todos, a todes, a todas. Com enorme satisfação que nós damos início a mais um evento, na verdade, é uma série de mesas redondas, organizadas pela nossa querida catedrática Conceição Evaristo, mas já com uma grande novidade, que é um grupo de estudos que está dando apoio, suporte, enfim, acompanhando a trajetória da Conceição Evaristo como catedrática, então, da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, do Instituto de Estudos Avançados. Então, em nome do Instituto, em nome da USP, a gente agradece muitíssimo Conceição, obviamente, a sua equipe, que eu acho que talvez valha até a Conceição contar um pouco que essa equipe agora, além dos 9 mestrandes que temos, né, já tem mais uma adição de uma pós-doc e também de estudantes de graduação. Mas com grande satisfação que a gente também recebe os convidados, professor Muniz Sodré, a professora a Clélia Prestes, e, infelizmente, por motivos de força maior, o nosso convidado Rosenilton, professor da USP, né, Rosenilton Silva de Oliveira, não poderá estar com a gente nessa manhã, mas, de qualquer maneira, o brilho está aqui, a potência com a gente, e eu passo, então, mais uma vez, eu agradeço a todos os envolvidos, também agradeço a equipe técnica do IA, que nos dá o suporte aqui nessa transmissão online, e passo, então, a palavra à Conceição Evaristo. Obrigada, bom dia a todos, a todes e a todos. Aliás, vou inverter. Bom dia a todas, a todes e a todos. Sabemos muito bem o que, inclusive, uma ordem de linguagem significa, né? É a própria linguagem bíblica quando diz os homens, as mulheres e as crianças. Então, sabemos essa ordenação também em que lugar ela coloca as pessoas. Então, há tempos que eu venho fazendo questão de cumprimentar dessa forma, todas, todes e todos. Antes eu vou fazer a descrição, não sei se é necessário, porque a gente tem tradutoras de Libras, mas eu sou uma mulher negra de cabelos brancos, tenho um brinco branco grande do lado esquerdo, uso óculos e estou com um vestido de fundo branco com umas manchas pretas. Estou aqui na minha casa falando daqui do Rio de Janeiro. Bom, nós queríamos agradecer intensamente, mas intensamente, a presença do e da palestrante, né, da palestrante Clélia Prestes, do professor Muniz Sodré. Me permitam dizer que matando saudades, há anos que eu não vejo Muniz Sodré. Professor Muniz Sodré, eu tenho um agradecimento especial para fazer para ele, foi a primeira pessoa que leu Becos da Memória nos anos 80, em rascunho ainda, nos anos 80. E hoje eu estou aqui na cátedra também por causa de Becos. Então, agradecendo a presença dos dois palestrantes, da palestrante e do palestrante, agradecendo a presença da coordenação da cátedra com o professor Marte e com Liliana, agradecendo o trabalho intenso do grupo de mestrandas, mestrande e mestrandos que estão aí conosco. Eu acho que está sendo um trabalho que a gente está, Muniz Sodré, fazendo aquilo que Abdias Nascimento e que Beatriz Nascimento falavam com tanta competência. Está sendo um trabalho desenvolvido através de uma praxis quilombola, porque a nossa presença na USP, a presença dos cotistas na USP, a nossa presença mesmo
ela tem sido uma praxis quilombola, né? E só chegamos aí pela potência do coletivo e justamente pela potência dessa congregação quilombola. Então, agradecemos a essa equipe que estamos formando, né? Mestrando em número de 9 já estão aí conosco. Chegou, né, uma pós-doc que já trabalhou intensamente esses 2 dias conosco também, na escolha de 3 estudantes de graduação. Ora, marcar esse espaço na USP, né, pelo tamanho, pelo significado que a USP tem, significa justamente que essa praxis quilombola, aos poucos, nós vamos avançando, né, por espaços que são nossos também por direito, né? Eu acho que a nossa potência está sendo colocada, e falando em potência, nós lembramos também de 2 pessoas que o professor Muniz Sodré conheceu também de perto, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, que nesse mês de novembro, né, diziam que elas estavam tomadas pela potência de Zumbi. Então, que a potência de Zumbi tome cada uma das pessoas que estão aqui, né, cada um de nós, e que nós sejamos capazes, de, através dessa praxis quilombola, realmente mexer com as estruturas, né, desses espaços de produção de conhecimento, com as estruturas da USP e de outras academias, para que esse espaço do poder, do saber, e que é poder também, possa realmente ser um espaço democrático de pertença de todas, de todos e de todos brasileiros. Bons trabalhos. A gente agradece as palavras da professora Conceição Evaristo. Damos as boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui presentes, participando com a gente. Sejam bem-vindos ao ciclo de palestra Forjando Palmares. Meu nome é Blenda Souto-Maior. Eu vou me descrever, assim como a professora Conceição fez. Eu sou uma mulher negra, cabelos crespos até o ombro, repartidos ao meio, batom vermelho, usando roupa preta. Faço parte da equipe de pesquisa que a professora Conceição está montando, aqui montou, né, durante a sua titulação na Cátedra Olavo Setúbal. Hoje damos início ao ciclo de conferências com a mesa de abertura, intitulada A Criação do Sujeito Afro-Brasileiro, Entraves e Impedimentos de uma Nacionalidade. Temos a honra de contar hoje, nesse primeiro dia, nessa primeira mesa, com a presença de 2 pessoas que pensam o sujeito negro no Brasil a partir de diferentes perspectivas. Bom dia, meu nome é Débora, eu também faço parte do grupo de pesquisa da catedrática da nossa querida professora Conceição Evaristo. Estou aqui juntamente com a Blenda hoje na mediação dessa conversa entre Clélia Prestes e Muniz Sodré. A professora psicóloga Clélia Rosane dos Santos Prestes é psicóloga, especialista em psicologia clínica psicanalítica pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, mestre em psicologia social pela USP e doutora em psicologia social pela Universidade de São Paulo. É pesquisadora do NEPAIDS USP, Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, psicóloga do Instituto Ama Psique e Negritude, foi consultora pela ONU Mulheres, integra a Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadores, a ANPSINEP, e coordenou a área de psicologia da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Estamos aqui também com o Muniz Sodré de Araújo Cabral, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação pela Université de Paris, em Sorbonne, e doutorado em Letras
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É livre docente em comunicação pela UFRJ. Atualmente é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2011, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Possui cerca de 40 livros publicados nas áreas da comunicação e cultura. Ocupa a cadeira 33 da Academia de Letras da Bahia e é titular de 2021 da Cátedra Olavo Frias Filho, aqui também da Universidade de São Paulo, do Instituto de Estudos Avançados. Nosso encontro vai ser dividido em 3 partes. A primeira é uma pergunta geral, a segunda é uma pergunta específica para cada convidado e a terceira para a interação e as falas finais, tá bom? Para dar início à nossa mesa, eu gostaria de compartilhar com vocês a ementa desse encontro, tá? A mesa tem como objetivo de discutir a presença do sujeito negro no Brasil, desde a formação desse sujeito nacional, as dificuldades para sua cidadanização, a exclusão dos povos escravizados após a libertação e o bicentenário da independência. Para iniciar a nossa conversa, a gente trouxe um texto da professora Conceição Evaristo, é um ensaio de 2005, chamado Da Representação à Autorrepresentação da Mulher Negra na Literatura Brasileira. Nesse texto, a professora colocadas as questões da identidade e diferença no interior da linguagem, isto é, como atos de criação linguística, a literatura surge como um espaço privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos. Partindo dessas primícias, pode ser observado que a literatura brasileira, desde sua formação até a contemporaneidade, apresenta um discurso que insiste em proclamar e instituir a diferença negativa para a mulher negra. Nesse texto, a professora ainda fala: um aspecto a observar é a ausência da representação da mulher negra como mãe, matriz de uma família negra, perfil delineado para as mulheres brancas em geral. Mata-se no discurso literário a prole da mulher negra. E ela conclui, nessa parte do texto, falando o seguinte: o que se pretende argumentar aqui é: qual seria o significado da não representação materna para a mulher negra na literatura brasileira? Estaria o discurso literário, como histórico, procurando apagar os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira? A partir desse texto, né, onde a Conceição reflete sobre a ausência da representação da mulher negra na literatura brasileira, gostaríamos de expandir esse debate para pensar também a formação da identidade e da subjetividade do sujeito negro e como isso está relacionado à formação de identidade nacional. E para passar a palavra às pessoas convidadas, eu inicio com uma pergunta geral para os 2 convidados, que é a seguinte: estamos numa mesa com 2 pessoas que lidam de maneiras distintas com a escuta de histórias e a criação de narrativas, seja pela escuta clínica ou antropológica, pela produção de material didático ou pela formação docente ou para a comunicação de massas, por exemplo. A partir da provocação de Conceição Evaristo no texto citado, que traz a dimensão da história ficcional na literatura, perguntamos: como podemos pensar a relação entre contar histórias e a construção de uma ideia de identidade nacional? Vocês têm cerca de 10 a 15 minutos para responder essas perguntas. Bom, vou passar a palavra, então, primeiramente, podemos começar com as mulheres? Professora Clélia, por gentileza. Bom dia, obrigada, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui, estou muito feliz, estou um pouco ansiosa também, afinal é uma grande responsabilidade, né, estar aqui, mas muito feliz, é um prazer estar aqui numa fala junto com Conceição Evaristo e Muniz Sodré, que são aí parte do que eu considero que são minhas mestras e mestres, então muito feliz por essa oportunidade. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui também, inclusive Mariana e Fernanda, que estão fazendo a interpretação em Libras.
A audiodescrição, né? Sou uma mulher negra, de cabelos curtos presos no topo da cabeça, estou usando maquiagem, especialmente sombra nos olhos, tenho um brinco com uma argola amarela e uma roupa de capulana, que é um tecido africano, que tem cores azul, amarelo, vermelho, enfim, várias cores. Atrás de mim, uma parede branca, uma porta com uma estampa, um tecido estampado e um quadro. Bom, deixa eu marcar o tempo, inclusive, né? Então, tem a pergunta já começo respondendo o quanto tem a ver, né? Não é nem se tem a ver, mas o quanto tem a ver contar histórias com a formação de identidade, o quanto a narrativa é essencial para a produção de subjetividades, o quanto os discursos vão se vão se transformando, né, em crenças, em pensamentos, em sentimentos. E nossa história ela é feita por uma narrativa, ela é contada por meio de uma narrativa. Uma narrativa que nem sempre a gente entende que é genuína, verdadeira, né? Mas é uma narrativa. Essa narrativa sobre o Brasil é uma narrativa que vai contando. É muito interessante, é muito triste, né? Como a gente tem uma narrativa que produz uma ideia de sujeito nacional, que é um sujeito reduzido, quando a gente poderia ter um sujeito nacional e uma nacionalidade muito mais complexa, rica, mas acaba sendo uma identidade reduzida, hegemônica, empobrecida e adoecida, que é o que eu quero, é o fio que eu quero pegar aqui hoje. Com isso, eu não estou dizendo que o racismo é uma doença, porque seria muito simples dizer que as pessoas racistas são pessoas que têm problemas, são doentes, elas ficam adoecidas, e toda a sociedade brasileira fica adoecida pelo racismo. Mas não é uma doença, é uma escolha política, é uma escolha de dominação política, de exploração econômica, e que, para acontecer, ela faz justamente, né, constrói uma narrativa de subalternidade, de inferioridade, de desumanidade sobre um determinado grupo para justificar toda a violência que vai ser empregada sobre ele. Violência essa que adoece não só quem a recebe, porque é insuportável, mas também quem pratica. Acho que é esse um ponto que a gente também precisa sempre reforçar, né? O quanto o racismo adoece todas as pessoas nessa sociedade. E aí eu quero lembrar, falando em doença, saúde, né? Quero lembrar também aqui de algumas figuras que foram contando histórias na psicologia e na saúde mental. A gente também tem isso, né? Não é uma história que é vista como... A gente não costuma dizer que tem uma literatura na psicologia. E o caráter do texto é outro, mas é uma escrita, é uma narrativa. E a psicologia, a saúde mental, né, toda, ela tem a presença muito marcante de homens brancos na própria psicologia, né? A gente tem uma ciência de mulheres, Débora também é psicóloga, né? Então conhece bem a nossa área. Nós somos uma ciência de mulheres em que não existe uma só corrente teórica de mulher. Não existe. A gente tem grandes mulheres, Melanie Klein, Ana Freud, grandes mulheres, mas todas as correntes teóricas, todas as teorias que dizem o que é normal, o que é saudável, o que é uma família estruturada, todas elas são escritas por homens, em sua maioria brancos, europeus ou estadunidenses, né, então do norte, heterossexuais, cis, de meia idade, de classe socioeconômica média. Isso tudo vai influenciar o que é que eu digo sobre normalidade, o que é a normalidade. Então já começa aí uma narrativa, né, que vai nos dizendo não só quem é esse sujeito nacional, mas quem é sujeito. E na história da saúde mental no Brasil, a gente tem, por exemplo, no final do século XIX, uma figura que ficou muito importante, que é a Nina Rodrigues, dizendo que o sujeito nacional era um sujeito degenerado. E aí ele vai contando, ele vai dizendo que a presença negra no Brasil, ela tornou o país um espaço dado à doença mental. E, inclusive, né, essa tradição nessa época vai dizendo que
o tratamento, o cuidado para isso seria encarcerar essas pessoas. Não se utiliza esse termo, mas a lógica é essa, de encarcerar. E aí, Juliano Moreira, que é um médico negro incrível, que a gente conhece muito pouco, infelizmente, e que é o pai da psiquiatria moderna, ele vai, né, e ele se forma ali também na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. Ele entra na faculdade com 13 anos. Quando ele termina o TCC dele, recebe prêmio internacional. Ele tem prêmios por todo o planeta, e vários prêmios, várias homenagens. Ele produziu centenas de publicações. Ele teve uma biblioteca que até hoje é a maior da América Latina sobre saúde mental, né? O Complexo Juliano Moreira, que está dentro do Hospital Nísio da Silveira, né, reúne essas obras. E aí, de novo, a narrativa, né? Porque a gente conhece Nísio da Silveira, e ótimo que a gente conheça. É importante que conheçamos uma mulher tão incrível. A questão é por que a gente não conhece duas outras figuras que também se formaram na Universidade Federal da Bahia. Vejam que Nísio da Silveira, Juliano Moreira e Neuza Santos Souza são três figuras que se formam, que fazem medicina na Universidade Federal da Bahia. São três figuras que migram, são três migrantes que chegam no Sudeste para fazer o que muitos migrantes fazem aqui, que é ajudar a construir, aliás, participar na construção do Sudeste, e vem, inclusive, com uma ligação com a saúde mental, com a psicanálise. O Juliano Moreira é a primeira pessoa a defender a psicanálise aqui em 1899. Antes mesmo do Freud lançar sua obra mais importante, Juliano Moreira, que fazia viagens pelo planeta, já defende o uso dessa teoria. Bom, e aí o Juliano Moreira... essas três figuras migram e fazem sua carreira, passam pelo mesmo hospital, né? Conceição estava dizendo que está no Rio, e aí no Rio, hoje, uma importante instituição da saúde mental é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, funciona nesse prédio, onde foi esse hospital, o primeiro hospital de alienados, depois o hospital, enfim, ele teve diferentes nomes, e o Juliano Moreira coordenou esse hospital de 1903 a 1930. Acho que é essa data. Se não é isso, está perto ali. Então, não é um problema a gente saber sobre Nísio da Silveira, mas seria importante, no filme que fala da Nísio da Silveira, a gente também ter dado nome para Dona Ivone Lara, que aparece ali, e que não tem nome, e que também ajudou a construir a estratégia de saúde mental, pela qual, né, apenas Nísio da Silveira fica famosa. E é importante conhecer Juliano Moreira, que coordenou por 27 anos, né? Ele só saiu desse lugar retirado pelo Getúlio Vargas. Juliano Moreira ele faz toda uma revisão e muda a forma como se pensa a saúde mental no Brasil, a narrativa sobre o sujeito, e aí vou voltar, né? Estava falando do Nina Rodrigues. O Juliano Moreira, ele vai, então, aí depois que ele fez o curso, ele se tornou professor na mesma faculdade, foi colega primeiro estudante, né, com Nina Rodrigues, e depois colega, e ele vai, então, contestando. É muito interessante ler, eu fiquei encantada com a história do Juliano Moreira, depois acabei escrevendo um artigo que se chama Não Sou Eu, do Campo Psi, que vai contando todas as figuras negras apagadas, invisibilizadas no campo psi, a partir de Juliano Moreira e várias outras figuras. Então eu fui ler, inclusive, as atas das reuniões das sociedades de medicina e como iam debatendo teorias, foi muito interessante. E o Juliano Moreira vai mostrando como a doença mental presente no Brasil, naquela época, não tem a ver com sermos povos formadores degenerados. Tem a ver, o elemento formador português chega no Brasil, muitas vezes fugindo de condições difíceis, mandados para cá quando já tinham problemas com a lei lá, em condições também insalubres, inclusive porque não tinha uma tradição de cuidado em saúde mental, né, em Portugal. Além disso, o elemento indígena, os povos nativos têm que lidar, né, e isso é adoecedor, tem que lidar com a primeira, como é que o povo gosta de dizer? Invasão de terra. A primeira invasão de terra no Brasil
foi a entrada dos portugueses, que não só invadiram as terras, como dividiram as terras alheias em cotas, as primeiras cotas, né, as capitanias hereditárias, mandam vir os patrícios e distribuem as terras. E aí obrigam as pessoas a trocarem um nome. E aí, de novo, né, contar histórias. Qual é a influência de contar histórias? Qual será a influência de mudar o nome de uma pessoa? De obrigar uma pessoa a usar... Porque o nome é carregado de sentido, de história, de significado. E o fato de termos sido obrigados, né, enquanto população africana escravizada, trazida e escravizada, a mudar o nome, não ter possibilidade de professar sua religião, aliás, de termos sido, de ter sido perseguido, né? Não foi impedido porque a resistência aconteceu e é por isso que está aqui ainda presente. Mas, enfim, então, contar histórias é, inclusive, contar essas histórias, né? E a formação da nacionalidade brasileira passa por tudo isso. Ah, desculpe, e aí está faltando o elemento formador africano, que, assim como o elemento formador dos povos indígenas, acometido por violências diversas, no caso dos povos nativos pela invasão de suas terras, né, pela escravização, no caso dos povos africanos pelo rapto em terras africanas, toda a transição do Atlântico, né, em situações desumanizadoras, em condições desumanizadoras, e é isso que faz a alta incidência de doenças mentais no Brasil naquela época. Então, Juliano Moreira vai contestando. Eu trouxe isso porque eu acho bem importante a gente identificar como esse discurso permanece até hoje e faz a gente acreditar que a nacionalidade tem a ver com uma figura que não corresponde à maioria de nós e que não corresponde nem a ela mesma, né? Se a gente for pensar que imagem é essa, e aí a gente tem os trabalhos da Cida Bento, né, que fala do Pacto Narcísico da Branquitude, Neuza Santos Souza, que fala do estrangeiro e como as pessoas brancas foram produzindo discurso sobre si mesmas e sobre as não brancas, que tem a ver com uma idealização de si mesmas, com uma idealização da brancura, com a branquitude, que é os privilégios alcançados a partir dessa organização social, e a impressão sobre pessoas, né, a impressão no sentido de imprimir mesmo, a impressão sobre pessoas não brancas de uma imagem no sentido que tem a ver com degeneração, com inferioridade, com primitivismo, com selvageria. Tenho pensado também o quanto essas palavras por si só foram tornadas pejorativas, né? Selvagem não deveria ser uma coisa pejorativa, mas enfim, então aí caberia ainda outras reflexões que é sobre o sentido das palavras. E como, ao longo da nossa história, estou olhando aqui no relógio para não passar, já vou fechando, para a gente seguir, né? Sei que tem outras perguntas, vai dar tempo de conversar mais. Mas só para ir fechando essa reflexão, então, da dificuldade que a gente tem no Brasil, e aí a Neuza vai contando, né, de como esse não reconhecimento de algumas características em si mesmas e a projeção daquilo que é insuportável sobre pessoas que são diferentes e que são humilhadas socialmente, faz com que mesmo os grupos em privilégio não tenham uma boa noção sobre si mesmos. Tem uma visão deturpada sobre si mesmos. Então, para mim, existe uma história contada, existe uma história negada, existe a necessidade de recontarmos as nossas histórias, porque a história, do jeito que está, ela determina uma nacionalidade incompleta, fajuta, uma dificuldade de identificação da população brasileira com todos os povos formadores, uma dificuldade de reconhecimento da humanidade de cada um dos povos formadores, né? Porque não é só uma dificuldade de identificar, uma dificuldade de reconhecer a humanidade alheia, uma dificuldade da população negra de reconhecer as conquistas do nosso povo e a cidadania, a conquista da cidadania, e uma dificuldade de toda a população brasileira de reconhecer a sua como ela é constituída. Afinal, somos um povo diverso, que se entende único, restrito
e que, portanto, eu digo isso desde a tese, né? Entendo que a gente vive hoje, vou fechando com isso, uma espécie de doença autoimune. Essa história, a forma que essa história foi contada, ela nos leva a ter uma espécie de doença autoimune. Uma doença autoimune não é quando uma parte do corpo não reconhece outra parte do corpo e ataca. Então, o câncer, por exemplo, tem uma parte do corpo que ela é entendida como ameaça, como estranha, e aí o organismo como um todo ataca aquela parte. Eu penso que o racismo no Brasil passa por isso também, quando a população, a nossa nação, ou a nação brasileira, né? Não sei se é a nossa nação, a nação brasileira não reconhece a maior parte de si mesma, seja os corpos, as corporeidades, as oralituras, as epistemologias, as cosmogonias, enfim, tudo aquilo que forma esse país, e procura atacar aquilo que, ao ser atacado, contribui à própria sobrevivência e saúde de cada elemento aqui, né? Ao ser atacado, todo mundo adoece, porque não tem como ser saudável sem reconhecer e sem garantir existência, dignidade, reconhecimento, liberdade de cada um desses povos que constituem essa nação. Vou parar por aqui para ouvir também estou curiosa e animada para ouvir. Perfeito, obrigada, Clélia. Eu vou pedir licença um minutinho para fazer algo que eu deveria ter feito antes, e com o nervosismo eu esqueci. Minha audiodescrição: eu sou Débora, uma mulher negra de pele escura, tenho os cabelos crespos amarrados com um turbante preto, branco e amarelo, e estou com uma blusa branca, fundo branco atrás de mim. Clélia, quero agradecer bastante a sua fala, essa fala introdutória, essa fala inicial, que já traz tantos elementos importantes. Acho que é indissociável pensar sobre subjetividades, pensar sobre a construção do sujeito e o território. E você trouxe para a gente essa dimensão não apenas do tamanho do Brasil e da maneira como esse país foi sendo dividido desde a sua primeira invasão, mas como é que cada sujeito é ou não reconhecido também por esse recorte territorial, né? Uma pessoa do norte, uma pessoa do sul, uma pessoa do nordeste, tem também esse reconhecimento feito de maneiras diferentes. E importante também a sua fala a respeito de como é que nós profissionais vamos sendo formados a partir de quais histórias a gente escuta. Então, escutar as histórias de determinadas pessoas faz com que nos tornemos profissionais mais ou menos implicados, né? Mais ou menos implicados mesmo, né? E acho que tendo uma maior ou menor potência política dentro de qualquer que seja a nossa formação. Então, que importante você ter trazido esse elemento também. Quero passar, então, a palavra para o professor Muniz Sodré com a mesma questão, por enquanto, né? Como podemos pensar a relação entre contar histórias e a construção de uma ideia de identidade nacional? Você tem entre 10 e 15 minutos também, professor. Bom dia a todos e a todas e a todos. Eu tenho implicação com todos. Eu sou um homem, eu estou com a camisa multicolorida, sou um homem negro, mas, para ser mais exato, tão negro quanto indígena, porque meu avô era índio tupinambá, do Recôncavo da Bahia, minha avó paterna nagô, negra nagô, e minha avó materna cigano. Então, eu sou tríplice, como o Espírito Santo. Negro, cigano e indígena. Veja só, eu fiquei extremamente satisfeito com a fala da professora Cleise,
E fiquei até eletrizado quando ela levantou Juliano Moreira, que é uma das minhas admirações. Juliano Moreira deveria... Não sei como é que Nina Rodrigues tem a prevalência tanto nos estudos, quanto Juliano Moreira é quase desconhecido. Juliano Moreira é um gênio. Então, eu gostei muito de ouvir falar sobre Juliano Moreira. Mas vejam só, quando nós levantamos a temática da composição ou da formação do sujeito afro-brasileiro, que é o tema, e que vou chegar à questão daqui a pouco, eu tendo a ver algo no Brasil análogo ao que o Achille Mbembe, o filósofo camaronês, chama de democracia de escravos. Nós somos uma democracia de escravos. Quer dizer, no pensamento hegemônico das elites nacionais, elites que se formaram e enriqueceram com o tráfico de escravos, com raras exceções, são elites de composição diversa, se tenta acenar com a bandeira das liberdades, a bandeira dos direitos humanos, a bandeira da equalização meritocrática, sem questionar o racismo inerente ao DNA nacional. O DNA nacional é racista. A Cleise acertou bem isso. Nós sabemos, isso é conhecido, o que eu vou dizer, que boa parte dos africanos trazidos como escravos para cá, a partir do século XVIII, final do século XVIII, trazidos principalmente para a Bahia, para o Maranhão, trazidos como escravos, era composto de presos políticos, não se acentua muito isso, presos políticos, e muitas delas pessoas de alto nível intelectual. Enquanto da Europa vinham degredados, da África vinham príncipes, vinham princesas, vinham sacerdotes, e eu cito... Vou tirar essa aqui. Peraí, tirar esse som. Eu cito Otampé Ojaró, filha gêmea do Alaqueto, o rei de Queto, que foi a fundadora da primeira comunidade litúrgica de Queto, na Bahia. Repito o nome, Otampé Ojaró. Na Bahia, que foi sucedida pela filha brasileira dela, que era Iaco Biodê. Foi fundadora do primeiro candomblé, Queto, na Bahia. Uma elite africana, eu tenho que dizer que houve uma elite africana se formou aqui por meio de um pacto simbólico implícito entre indivíduos de etnias diferentes, apesar da hostilidade dos crioulos, quer dizer, das pessoas nascidas aqui no Brasil, hostilidade entre crioulos e africanos da Costa da Mina ou da Costa dos Escravos. Veja só, mas o problema é que os afrodescendentes, elite ou não entraram no Pacto Social da Independência. Nem mesmo retoricamente, como foi o caso dos indígenas. Porque, retoricamente, os índios que estavam sendo exterminados na prática, mas entraram retoricamente no pacto, eram falados, imagens, só da imagem, porque, na realidade, estavam sendo mortos. Mas é possível especular à luz, digamos, profunda da história, se isso é um contrassenso. Porque foi exatamente nas bases da democracia ateniense, aquela democracia estabelecida por Péricles e estabilizada por Clístenes, na Grécia, que se regularizou a escravatura. Ou seja, Aristóteles, que o Ocidente todo leu, e todo mundo tem que ler, Aristóteles que no século IV
elaborou a teoria dos povos escravos. Mas o que é que Aristóteles queria fazer? Uma diferenciação entre senhores e servos que não era racial. A teoria da escravatura de Aristóteles não era racial, porque raça é uma invenção da modernidade. Era uma divisão essencial como divisão política, como divisão de trabalho dentro da polis, dentro da cidade-estado. Então, vejam só, não existe nenhuma relação de causa e efeito entre o mundo grego e o mundo subsequente. O que eu estou querendo fazer aqui é dizer que essa realidade que nós vivemos, a realidade social que nós vivemos, essa realidade que nós acreditamos construir, é apreensível apenas nos efeitos de uma representação que é produzida e é sustentada por palavras que fazem referência. São palavras que, referidas de maneira, digamos assim, encantatória, confirmam nossa compreensão e legitimam as nossas ações. É a representação que fazemos de nós mesmos que levantam a nós como sujeitos exaltados. Então, a gestão social da realidade pós-abolicionista, porque antes da abolição não era assim. Antes da abolição, havia uma classe média negra que participou da política, que participou de postos importantes e foi intelectualizada. Depois da abolição foi que a coisa efetivamente piorou. Não é que não devesse haver abolição, mas eu tenho que afirmar isso. Depois da realidade pós-abolicionista da escravatura, essa realidade, a gestão social, obedece ao imperativo intelectual que garante o trabalho injuntivo dos conceitos. Eu gostaria de chamar a atenção para o conceito de injunção. As palavras, e determinadas palavras, têm um efeito injuntivo, de seguirmos o que elas dizem, o que elas querem que seja. Então, junto ao público nacional. Então, aí, nos livros, a Cleise Prestes falou disso, nas escolas, nos meios de comunicação, nos espetáculos, os conceitos conciliatórios sobre a realidade social são injuntivos. Todos eles são injuntivos, no sentido de que eles obrigam, de que ele impõe, como se fossem procedimentos lógicos, uma representação coletiva do comum, em que o vínculo que se diz democrático não é apenas socialmente, mas é racialmente também. Então, o Brasil tem essa estranha social-democracia, que é um social-racialismo, que é um racismo disfarçado pelo nome. Então, nesse comum, não existiria racismo morfológico, mas não há lugar para o negro, intelectual ou não, nos protocolos afirmativos da unidade nacional. Quando houve, portanto, a questão das cotas, a reação da intelectualidade orgânica das classes dirigentes foi forte. No jornalismo, em todos os jornais, inclusive no jornal para onde eu escrevo hoje, a Folha, Jornal do Brasil, o Globo, foi forte. Nas universidades, na universidade onde eu sou professor emérito, foi na USP, foi forte. Mas, curiosamente, não foi tão forte no STF. É preciso se diga isso, porque eu não vejo gente mais conservadora do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito conservadora. Eu diria que alguns deles não são mais que conservadores, são reacionários mesmo. E, no entanto, eu pergunto, e gostaria de perguntar, vocês já leram com vagar o relatório Lewandowski, que foi o relatório de 2012 que
legitimou a questão das cotas, ele é estranhamente modernizante. Mais do que a imprensa da época. Muito mais do que a imprensa. E lá estava o meu querido, eu tenho que dizer querido, porque é uma pessoa que eu tenho o prazer de me dar, Joaquim Barbosa, que estava lá. Por sinal, nem votou no dia porque estava ausente. Mas quem fez o relatório foi o Lewandowski. Foi o Supremo Tribunal Federal que fez. Eu digo isso com orgulho, não, eu lamento até dizer isso, porque eu não tenho muito apreço assim, o não conservadorismo do tribunal. Tenho um respeito enorme pelo STF, mas acho pessoas muito conservadoras. Mas foi daí que veio, não foi da imprensa, não foi dos intelectuais, e de universidade apenas a UERJ, Universidade de Unidade eu tive, que primeiro introduziu as cotas. Então, vejam só, aí se diriam, e veio da esquerda? Não. Eu, na verdade, fiz essa introdução aqui, que eu tinha preparado alguma coisa para dizer o quanto a esquerda brasileira, a esquerda histórica, excluiu o negro. Não se enganem, não se enganem. Eu sou esquerda, sem partido, nunca fui partido nenhum, mas sou esquerda radical. Eu sou homem de esquerda, nunca abri mão de ditadura nem nada, sou de esquerda. Mas a esquerda histórica brasileira nunca admitiu o negro. Nunca. Nunca. Nunca mesmo. Mas não vou entrar nisso, só se depois pedirem, porque ficaria muito longo, eu já vi a fala muito longa. O que eu quero dizer é que, para retomar a questão da literatura, quer dizer, é por isso que os escritos negros estavam numa realidade paralela, que a literatura estava numa realidade paralela. Eu me lembro, ainda bem, eu não ia dizer que a Conceição Evaristo falou, eu me lembro, nos anos 80, exatamente, eu era conselheiro da FAPERJ aqui, eu não sei como é que foi, se foi na FAPERJ, não, a Conceição mudou de lugar, que eu dando pareceres, eu vi uma vez o texto do Paulo Lins, sobre Cidade de Deus, que estava lá jogado. Fui a antropóloga Vasalua, que me falou, eu vi aquele texto, dei a bolsa. A Conceição, eu me lembro de ter lido o primeiro livro dela, eu disse, mas vem cá, onde é que estava essa mulher? Onde é que estava esse texto? Isso aí é muito bom. Entendeu? E outros, e muitos outros. Então, vejam só, no paralelo, as grandes figuras do Brasil, se for reescrever a história, estão num mundo paralelo. Eu cito o mestre Didi, da Bahia, que foi meu amigo e meu mestre, desde os 14 anos. Nossa, Didi tem escritos, tem uma escrita, tem contos, tem obras plásticas. Quem conhece é o mundo negro. Estela de Oxóssi, a mãe de santo do meu terreiro, que eu sucedi na Academia de Letras da Bahia. Estela tem uma escritura, tem escritos. Não conhece? A primeira mulher, a fundadora do Axé Pofujá, era uma intelectual de peso. Aninha, fluente em inglês, fluente em Yorubá, participou dos primeiros congressos afro-brasileiros. Quem sabe disso? O maior babalaô remanescente aqui do Brasil, que jogava para as grandes casas da Bahia, o grande vidente dos Búzios, professor do Pedro II aqui no Rio de Janeiro durante 40 anos, meu babalaô, meu amigo, eu acompanhei até a morte. Por sinal, eu vou dizer a vocês, que é o professor Agenor Miranda Rocha, branco, de olho azul. O professor Agenor era branco. Eu disse, mas o professor Agenor, um dia para ele, como é que pode, o senhor é branco
e jogava candomblé. Ele disse, eu sou branco. Eu disse, assim, nunca prestou atenção, você é branco. Ele não era muito ligado nisso. Que é uma coisa a se examinar para ver esse jogo de racismo aqui no Brasil, que as grandes casas realmente nunca deram bola para isso, para a cor da pele. As casas matrizes não dão bola para a cor da pele, dão bola para a família, que é diferente. Então, vejam só, há essa história da literatura e que, felizmente, está emergindo agora. Você vê na Bahia o Itamar Júnior com Tortarado, que não sai há 2 anos da lista de best-sellers vendidos, e Conceição Evaristo, aqui merecidamente nessa cátedra. Veja o livro que fizeram sobre minha afilhada, eu sou padrinho dela e da filha Beatriz Nascimento, que foi orientador dela na universidade, amiga próxima. É uma coisa nova, e isso não veio de cima, não veio nem do Supremo, nem do governo, isso veio de baixo. Isso veio de baixo, isso emergiu. Foi uma emergência. Foi uma emergência. Ora, então, para voltar à pergunta, Por Eduardo, fala, o senhor, por causa do tempo, a gente precisa ir para o arremate final aí é isso aí que eu queria dizer, que não pode ter havido a literatura ter entrado, porque a representação injuntiva não queria, não deixava. Agora está deixando, está cavando brecha aí. Nós estamos driblando, o pessoal está driblando. É isso aí, obrigado. A gente agradece. É muito interessante o senhor trazer essa perspectiva histórica de impacto entre elites que não contemplou desde sempre a população negra. Isso se reflete de forma muito clara hoje em dia, né, nas eleições que a gente passou agora. Isso se fez muito presente, esse pacto, dessa proposta de nação que a todo custo se quer se impor, né? E que permanece não contemplando a população negra. Muito obrigada. Agora a gente segue para a segunda parte do encontro, onde vocês terão inicialmente 10 minutos para falar sobre as perguntas mais específicas. E eu começo com você, Clélia, com a pergunta que a gente gostaria de trazer para você, é a seguinte: por um prisma interseccional, como as representações da pessoa negra no Brasil potencializam ou despotencializam o sentimento de pertencimento? Obrigada, Blenda, pela pergunta. Obrigada, professor Muniz, pela reflexão. Está muito boa essa roda aqui. Então, o pertencimento, ele tem a ver com, não só com estar em determinado grupo, mas com me identificar com esse grupo, né? Construir identificação a partir do pertencimento. Tem a ver com compartilhar significados, tem a ver com compartilhar experiências, tem a ver com compartilhar trajetórias, não só presentes, mas compartilhar de uma trajetória comum, por exemplo, a trajetória de ancestrais, né? Tudo isso é o que vai configurar um pertencimento. E num país em que determinadas características são tidas como ruins, como inferiores, como não humanas, isso por si só já compromete o pertencimento, já compromete a identificação, já compromete o reconhecimento, porque mesmo que não... Por um lado é necessário o pertencimento, a identificação, e por outro lado o reconhecimento, né? Então, isso tudo fica comprometido. Deixa eu olhar a hora aqui. Isso tudo fica comprometido. E aí, acho bacana a gente está indo para o passado, para o presente, né? Muito interessante. E o quanto, às vezes, também é importante olhar de outros prismas para entender melhor nosso país, para entender melhor nossa história. E é justamente isso que é necessário agora, né? Que a gente possa, por diferentes prismas, por diferentes
referenciais, a gente poder recontar que país é esse, né? E aí, nessa história que a gente começou, e falando do Juliano Moreira, né, também concordo totalmente, ele foi um gênio, ele revolucionou a psiquiatria, a saúde mental no Brasil, ele teve vários seguidores. Como um bom baiano, falando em contar história, contar causa. Como um bom baiano, ele, quando estava coordenando uma das associações internacionais de saúde mental, recebeu o Einstein aqui no Brasil. E aí o Juliano Moreira, ele não só produziu tudo isso que eu já falei, mas ele de verdade, ele conviveu e ele aglutinou vários pensadores da saúde mental da época. Então ele recebia na casa dele figuras da arte, da ciência, e num desses momentos ele recebeu o Einstein e serviu o vatapá para o Einstein. Então a gente pode dizer que o Einstein não só conheceu o Brasil, como conheceu o vatapá, graças ao Juliano Moreira. Agora vejam, se o Juliano Moreira fez tudo isso, inclusive um dos discípulos do Juliano Moreira, quem depois foi professor da Anísio da Silveira, Juliano Moreira viajou, trouxe a tendência de Kraepelin da Alemanha, né, para a forma de pensar saúde mental. Ele tirou as grades do hospital. Quando ele chegou, ele foi convidado pelo presidente da época, ele foi uma espécie de secretário estadual de saúde. E aí, na coordenação desse hospital, ele chegou já mandando tirar as grades, não utilizariam mais camisas de força, separar a população interna dos hospitais por gênero e por geração, oficinas de ofícios, oficinas de artes, laboratórios de diagnóstico das doenças mentais, a noção de, ao invés de ter uma noção de saudáveis versus doentes, a noção de uma linha contínua de saúde as doenças, em que a gente estaria em diferentes momentos disso. Então, ele muda a forma como se pensa e como se trata a saúde e as doenças mentais, os transtornos, enfim, toda essa área no Brasil. De novo, eu vou perguntar, né, por que é que a gente não ouve falar do Juliano Moreira e por que que a gente considera que o Basaglia, lá na década de 70, 80, na Itália, né, na Europa, é quem faz a reforma psiquiátrica, quando a gente tem o Basaglia se inspirando no Fanon, e o Fanon na década de 50 já fazendo grandes coisas, e o Juliano Moreira aqui, baiano, baixinho, inclusive o Einstein diz, né, que ficou impressionado com um homem baixo e negro, com tamanha, reunindo tantos pensadores e com tamanha influência no Brasil. Essa é uma história que não é contada de propósito, né? Então o pertencimento, a identificação com Juliano Moreira, e não com Basaglia, e não com Nina Rodrigues, e não com Freud, ela é comprometida justamente quando a gente não sabe da história do Juliano Moreira, porque se souber, vai ser fácil se identificar. Não é à toa que a gente não sabe. E aí, eu quero trazer uma outra história, que eu acho também que muitas vezes o pertencimento, ele é dificultado quando a gente valoriza alguns campos em detrimento de outros, né? Muniz trouxe várias referências aí, não só acadêmicas. Uma das instituições que eu considero que é importantíssima na produção de saúde mental e na produção de um recontar histórias é a Irmandade da Boa Morte, que há 200 anos faz algo, né, lá de Cachoeira. Neuza também nasceu em Cachoeira, né, Neuza Santos Souza. Bom, Cachoeira é um berço de potências, né? A Irmandade da Boa Morte faz um ritual, por que não dizer um ritual coletivo de ressignificação e elaboração de histórias mal contadas, de retiradas de dignidade de pessoas mortas, desde ainda em vida. É um ritual em que a gente pode ressignificar a vida dessas pessoas que se foram, ressignificar a morte. E há 200 anos a gente tem um grupo de mulheres que faz ali que tem uma importância política, religiosa, filosófica. E a partir, e não só, né, Irmandade da Boa Morte, aí também falar da Lélia, né, Gonzalez, que, para além da noção de americanidade, também vai mostrando como mulheres negras não são reconhecidas como formadoras da riqueza nacional, da potência, ou enfim, dos vínculos, das relações, né, para não ficar também só na potência, mas ela vai mostrando como
a presença das mulheres negras no cuidado das crianças foi significando a absorção na nossa nacionalidade de um linguajar que é específico, né? É ela que vai discutir como a gente não fala português, mas pretuguês. E que a língua falada não significa só as palavras, mas o sentido das palavras, a utilização, a cultura, o afeto presente, porque a palavra não é aprendida isolada, é sempre absorvido o sentido em conjunto e num espaço de afeto. Então ela vai trazendo isso, assim como ela vai denunciando que o racismo é responsável pela maior neurose coletiva brasileira. Eu quero trazer de novo também, já falei, né, mas da Neuza, quando ela vai contando que ao não reconhecer partes de nós e projetar sobre o outro, isso pode produzir uma dificuldade de identificação com partes nossas, e aí vou de novo falar do pertencimento, de como dificulta também, assim, eu vou dizer de outra forma, a brancura é inatingível, inclusive para pessoas brancas, porque ela é irreal. Existe uma dificuldade existe uma identificação prejudicada, deturpada, por parte de todas as pessoas no Brasil. Porque uma pessoa que precisa se identificar com um referencial tornado pejorativo, ela está se identificando com um referencial que não é genuíno, que não é franco, né, que não é verdadeiro. Mas uma pessoa que se identifica com um referencial branco, enaltecido exageradamente, também está fazendo uma identificação e um pertencimento em relação a um referencial que é deturpado. Então, não existe possibilidade de pertencimento genuíno, de identificação verdadeira, de identificação com referencial verdadeiro, numa sociedade que é pautada em narrativas equivocadas, artificiais, né, sobre nós mesmos. Aí também quero falar de algumas figuras também que vão contando sobre o pertencimento e sobre a narrativa e sobre o recontar. Eu vou falar da Grada Quilomba, que ela fala, vou deixar aqui no jeito uma frase que eu gosto bastante. Aliás, vou começar pela Neuza mesmo, já chego na Grada. A Neuza vai dizer também sobre o discurso. E no livro dela, né, Tornar-se Negro, ela vai dizendo sobre o discurso sobre si mesmo, da importância e do efeito de elaboração psíquica que tem na possibilidade de termos um discurso sobre nós mesmos. Ela diz, né, segundo as palavras da própria Neuza, uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade. Então, aí a gente vai respondendo ainda de novo, né, retornando à primeira pergunta e também essa segunda, da importância do discurso sobre si mesmo, da importância de recontar histórias. Aí a Grada Quilomba diz algo que me faz lembrar muito da função psicoterapêutica e política da Irmandade da Boa Morte, que é de como nós nos tornamos sujeito. E a Grada diz o seguinte: nossa história nos assombra porque foi enterrada indevidamente. Escrever é, nesse sentido, uma maneira de ressuscitar uma experiência coletiva traumática e enterrá-la adequadamente. Todo o processo alcança um estado de descolonização, isto é, internamente não se existe mais como a outra ou o outro, mas como eu, somos sujeito, somos quem descreve, somos quem narra, somos autoras, autores da nossa própria realidade. Assim, tornamo-nos sujeito. E aí, acho muito interessante essa junção das áreas, né? De alguém que está falando, a Grada Quilomba também é psicóloga, né? Não lembro se psicóloga, mas psicanalista, enfim, psi, né? Do campo psi. A Grada Quilomba contando como escrever, né? E Conceição Evaristo é uma das nossas autoridades, né? Quando fala da escrevivência, eu acho que a Grada aqui também traz um dos sentidos do que a Conceição formulou, né, como escrevivência, que é a possibilidade de uma escrita que não só é politizada, localizada,
E aí tem outras coisas que às vezes as pessoas falam de escrevivência e falam, né, de que escrevivência é escrever em primeira pessoa. É isso também, mas é muito mais que isso, né, gente? Escrevivência é poder, justamente por meio da escrita localizada e politizada, recontar, reconstruir discursos, ressignificar a história, afetar e produzir afetos por meio daquilo que se conta, é dar sentido, e às vezes um sentido que passa pela angústia, que passa pela culpa, que passa pela raiva, que passa pelo ressentimento, mas é dar sentido, é dar nome a experiências que são extremamente presentes, marcantes, mas não são faladas. E pela psicologia a gente sabe a importância da nomeação. A nomeação é o que estrutura psiquicamente. Então a escrevivência tem a ver também com dar nome. E é muito interessante como quando a gente dá nome, quando a gente faz essas falas que a gente está fazendo aqui, as pessoas muitas vezes falam, nossa, é isso. Eu não tinha palavras, mas é isso. E ninguém diz que não sente o racismo, ninguém diz que não sabe do racismo. Aliás, naquela pesquisa, né, da Fundação Perseu Abramo, era isso, né? O Brasil é racista? 97%, acho que é esse número, não lembro exatamente. Sim. E você é racista? Não. Então a gente finge, né, que não é racista, mas a gente sabe. Ninguém finge que não existe, mas a gente não dá nome. Então dar nome é possibilitar vir à tona aquilo que a gente sente de forma intensa o tempo inteiro. E só vindo à tona a gente pode elaborar, a gente pode organizar isso. E aí eu penso que a Grada, então, vai trazendo, né, em conjunto com a Neuza também, a importância do discurso sobre si mesmo, a importância de termos nome, porque isso foi retirado de nós. Vocês sabem, vou contar mais um caos. Estou de olho aqui no relógio, acho que dá tempo. Eu tenho meu avô, eu adoro sentar com os mais velhos, né? E aí o meu avô sempre me conta história de quando ele morava em São Paulo, viu construírem aqui o metrô e tal. Eu sou do interior, como meu sotaque demonstra, faço questão de manter. E aí meu avô contando as histórias, e um dia ele falou que tem uma coisa para você. E ele me trouxe uma cópia da certidão de batismo do meu bisavô. Vejam, narrativa ainda, né? Como é que a história da minha família é contada? Até onde eu consigo retornar nessa história? E para nós, que dificilmente temos certidão de bisavôs, aquilo foi uma riqueza, assim, aquilo para mim foi a herança que eu recebi das mãos dele. Essa certidão que eu já decorei praticamente, que eu já li várias vezes, na verdade, é uma declaração do setor da Igreja Católica que registra, né, os nascimentos, os batismos, é uma certidão de batismo. Então é muito significativo para mim ter sido emitido por uma igreja católica nesses termos. Então diz, ela é de 14, acho que é fevereiro, né, o ano é 1896, e aí eles declaram que foi batizado ali Josué, que é o nome do meu bisavô. Eu fico curiosa para saber qual era o nome real do meu bisavô, provavelmente o nome banto, né, outro nome, ou não banto, mas enfim, provavelmente não Josué. E diz assim, Josué não tem sobrenome, gente, já me chamou a atenção. Josué, filho de Gabriela, também não tem sobrenome, o nome também me chama a atenção. Aí vem, né, o elemento, se fosse um conto, seria o ápice, né? Aquele momento, eu não sei o nome técnico, mas sei que tem aqueles ápices antes de dissolver no final. Então, Josué, aqui foi batizado Josué, filho de Gabriela, escrava de Dona Gertrudes Prestes Gomes. E para mim, né, o que meu avô me deu foi a possibilidade de nomear aquilo que aquilo que foi um efeito diferente de qualquer aula de história. Identificar de onde vem o Prestes que eu passei para o meu filho, né, e que é da família que escravizou a minha família. Tá declarado numa certidão feita pela Igreja Católica. Essa é a narrativa que compõe a nacionalidade, a nação, né, a ideia de nação, é justamente na mentira, na violência, no não dito, ou
gritado e naturalizado. E é essa história que a gente precisa reescrever, ressignificar. E aí vou terminar com uma frase minha também nesse artigo aí sobre o Juliano Moreira, dizendo que recontar histórias, né, a importância de recontar histórias, vou dizer aqui, né, que a importância de recontar histórias para mim só vai ser efetivo quando a gente puder, e recontar histórias significa inclusive a universidade, né, as histórias que a universidade conta, as teorias que a gente produz, porque as cotas, o maior defeito das cotas, a maior riqueza das cotas foi sofisticar a universidade, não com os corpos, mas com esses corpos que exigem outras referências, porque para além do genocídio, o epistemicídio adoece o Brasil, né? Mas, enfim. Então, a importância de nós nos comprometermos com o fim do genocídio, o genocídio dos corpos, o genocídio das expectativas, o genocídio das memórias, o genocídio das histórias, dos prazeres, das realizações, dos sentidos de vida. Recontar histórias é também rever teorias e práticas. Isso não está tudo lá no artigo, tá, gente? Eu estou aqui derivando a partir dele. Recontar histórias, para nós, deve significar rever teorias e práticas, estar abertas para vozes diversas, e assim assumir efetivamente ações descolonizadoras, aquilombadas e libertárias. Eu vou parar aqui para ouvir mais e depois, se der tempo, a gente retoma. Uau! Estamos aqui, eu e a Blenda, na mediação dessa mesa, mas nós fazemos parte de um grupo que é maior, nós somos em 9 bolsistas e tem outras pessoas aqui também na sala, no suporte técnico, estamos todos capturados completamente pela sua fala, Clélia, não só pela sua fala, mas acho que pela existência desta mesa, pela possibilidade de escutar você, de escutar o professor Muniz, e entendendo que talvez esse seja um momento, um dos vários momentos, né, quando nós nos juntamos, de reorganizar, ressignificar e recontar histórias, não apenas individuais, mas dos coletivos dos quais a gente faz parte, né? Acho que, além disso, tem algo de super relevante também, que é pensar a partir de quais cosmovisões a gente aprende as coisas, a partir de quais visões de mundo nós estudamos e nos formamos, porque isso vai, de alguma forma, também direcionar como é que a gente entende os nossos agrupamentos, né? Como é que a gente entende os nossos coletivos, como é que a gente entende os nossos processos de individualidade, que não é a mesma coisa que individualismo. E trazer a Irmandade da Boa Morte nesse sentido, trazer as histórias da sua família, do seu nome nesse sentido, acho que faz com que a gente se aproxime mais umas das outras, uns dos outros, e que a gente consiga ter mais elementos para criar novas escrevivências e elementos para que a gente possa se afastar um pouquinho dessa neurose nacional, né? Posso fazer uma adenda? Pode. Só aproveitando aqui o gancho, porque quando a Clélia falou da história do caos do avô dela e da certidão, automaticamente eu lembrei de Ponciá Vicêncio, né? Quando você falou da sua herança, que é o sobrenome, Ponciá também recebeu o sobrenome Vicêncio, em decorrência das mesmas circunstâncias que você, Clélia. Então, assim, eu acho que isso é escrevivência, né? Essa possibilidade da gente recontar essa história que está pautada na nossa história coletiva, mas que não se esgota apenas na nossa história particular, né? Perfeito, também, porque isso é um caminho, né? Acho que a gente está aqui numa egrégora que se formou, que está se formando, eu espero que não se dissolva com o final da mesa,
levando para um caminho para a próxima pergunta, que é para o professor Muniz Sodré, que é pensar a ideia de família, né? Pensar, juntando também um pouquinho com o que você falou, professor, já pensando na nossa organização política, pensando em algumas escolhas que vão sendo feitas pelas elites no nosso país, gostaríamos, né, de perguntar como é que a gente pode pensar, analisar e lidar com essa apropriação que se faz de um ideal de família, de um modelo de família, e que isso vai sendo capturado e usado por um discurso na construção de imaginário de nação, né? O jornalismo faz isso, algumas produções literárias também acabam fazendo isso, alguns outros discursos que a gente escuta no ambiente universitário fazem isso, né? Que é se apropriar de um modelo, de uma ideia de família, por exemplo, para a construção de um imaginário de nação. Se possível, a gente gostaria de discutir um pouquinho sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria, antes de entrar na questão da família, dizer uma coisa. Ouvindo a fala da Cleusa, eu me lembrei de um trecho de uma carta do Monteiro Lobato. Isso, eu não tenho uma referência aqui agora, para me lembrar, mas tem uma referência, onde ele aconselha, fala o outro, ele faz a observação de que a escrita, só que ele diz em inglês, o writing, ele diz a escrita, é um meio de recompor a escravatura. O que ele quer dizer? Que negar a escrita ao negro era uma recomposição da situação escrava. Quer dizer, não poder o negro contar sua própria história, não poder escrever, quer dizer, não ter autonomia, era uma recomposição da situação escrava. Eu acho isso muito interessante, chama a atenção para a Conceição prestar atenção, porque isso me leva à sugestão de que talvez a cátedra exatamente da Conceição, deveria organizar talvez uma pequena bibliografia de histórias contadas por negro. Existe livro, digamos, os contos de Mestre Di, os livros do professor Genot, livro do Joel Rufino. Existe uma bibliografia de voz autônoma. Seria um serviço organizar essa bibliografia e destinar a professoras e professores de curso fundamental. São livros importantes. Inclusive, um do Didi, Contos Negros da Bahia, que eu reeditei uma vez, tem uma edição bonita na Bahia, tanto em português quanto em iorubá, cada conto com iorubá ao lado. Mas, enfim, o que acontece com essa falta de referência tanto à família quanto aos livros? É que nós temos que prestar o seguinte: o que acontece com povos que não têm bibliotecas e não têm edifícios impressionantes? Que é o caso do povo negro, povo de santo. Eu tenho um nome para isso. Talvez não tenha dicionário. Eu chamo isso de exterritorial. X, uma palavra só. Exterritorial. Eu não sei realmente se eu inventei essa palavra ou se eu, quando eu trabalhei a noção de território. O que eu quero dizer? São povos que ficam institucionalmente fora da União Nacional. Então, diante do olhar eurocêntrico, que está presente na forma social escravista, os exterritoriais são sintetizados pela imagem de um ser nacional decaído. Por exemplo, desde a imagem pessimista do caipira, digamos, do Jeca Tatu, do modelo, até o Macunaíma. O Macunaíma, que é um exterritorial modelar, ele é figurado como aquele herói sem nenhum caráter,
atravessado por uma espécie de pulsão de morte institucional, sem família, em que nada é regular, nada é convencional, nada é progressista, quer dizer, tudo é preguiça, tudo é improvisação, tudo é anarquia. Quer dizer, falta na figura do exterritorial, no caso do Macunaíma, uma dimensão da permanência. E essa dimensão da permanência, que é uma dimensão familiar importantíssima, é imprescindível a definição do caráter. Imprescindível, é necessária uma recuperação pela educação e pela saúde. Então, vejam só, eu vou entrar na questão da família negra, mas onde eu queria citar uma coisa aqui do Oswald de Andrade, num discurso que ele fez em homenagem a Rui Barbosa, 3 anos antes da Semana de Arte Moderna, no Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito de São Paulo. Ele falando do país, ele diz: pátria, entre arvoredos uma casa, um pedaço de chão e o céu alto de promessas. Esbatida essa visão por 8 milhões de quilômetros do país, aí preste atenção, ele diz: conquistados, forçados por um punhado de brancos, que havia em séculos de pertinácia transposto oceanos inéditos e partido depois na escalada rude da Serra de Mistério. Ora, esses 8 milhões de quilômetros, ele diz, forçados por um punhado de brancos, conquistado por um punhado de brancos. Oswald de Andrade não admitia, com todo o progressismo dele do modernismo, que negro entrasse nessa empreitada, nem mesmo os indígenas. Esses brancos conquistados estavam matando o índio. Ou seja, na ótica passadista dessa pátria do Oswald de Andrade, não há negros, não há protagonistas do povoamento nacional. Então, você tem o modernismo estilístico de Oswald, mas sucumbe à retórica e ao nacionalismo positivista de quem é Olavo Bilac, que era assim, a quem ele admirava. Então, vejam só, vamos chegando mais perto da questão do povo e da família. Há um quadro famoso de Tarsila do Amaral, que junto com Oswald, figura do modernismo, que fundadou aquele movimento antropófago, é uma fundadora. Veja só, é um quadro, uma pintura de 1923, da Tarsila, chamada A Negra. É uma mulher negra no quadro. Ela não faz... É uma generalidade, esse quadro. A classificação racial que abrange África e Brasil é aparentemente moderna, a pintura em termos técnicos, mas não é diferente das representações etnológicas de figuras coloniais por pintores europeus do passado. Eu, quando vi, pela primeira vez, já vi muitas vezes essa pintura, eu me perguntei assim, se ela pintasse a imagem de uma mulher branca, será que o título desse quadro seria A Branca? Não, é A Negra. Eu pergunto, por que A Negra? Por que não tem o nome? Porque não seria A Branca. E ela disse que o motivo da inspiração dela era uma escrava que ela viu na infância na fazenda da família dela. Se ela estivesse retratando a proprietária da fazenda, ela não botaria lá A Branca, botou A Negra. É racista o quadro. Desculpem, mas o quadro é racista, de Tarsila. Ora, por que a família não entra como protagonista nessa narratividade que incorpora, uma narrativa que incorporasse esses povos que eu estou chamando de exterritoriais? Porque o colonizador, o escravista, a primeira coisa que ele fez foi meter o dedo e separar, interferir na formação da família negra. Mandar o homem para longe, entre os bantus, principalmente, mas também entre os nagôs, entre os orubais. Mandar para longe e deixar a mulher para cooptar
essa mulher. E não era cooptação, como se deu muito aqui no Rio de Janeiro, sexual, não. Uma cooptação mesmo de trabalho. Sustentar a família do senhor com tabuleiro, para vender acarajé, vender cocada, criar os próprios filhos, que era uma força que a mulher, chefe de família, na Bahia, no Nordeste, sempre teve, ligada aos terreiros. Não é à toa, vejam só, que as grandes mães de santos da Bahia são mulheres. As grandes mães de santos da Bahia são mulheres. As grandes casas matrizes sempre foram mulheres. Não é que não tenha pai de santos, fundadores importantes, mas as grandes mães de santos são mulheres. O que é que isso significa? O que é que isso representa para mim? Representa a força constituidora ou constitutiva de família liderada pela mulher na Bahia. Porque o homem, por efeito da intrusão escravista, e o homem que eu conheço também de perto, na dimensão dos subúrbios do terreiro, em geral, com exceção das figuras mais ilustres, desempregado, emprego mínimos, muita cachaça. Zezinha fazia o filho, mas a continuidade paterna sempre foi muito difícil. Na casa de que eu sou Obá, que representa, que é um dos maiores terreiros da Bahia, que eu sou Obá Xangô, o pai mítico de muita gente ali é a entidade, é Xangô. Não é o pai concreto, não. Mas a mãe, não. A mãe é concreta. A mãe é forte. Uma família, eu não vou chamar matriarcal, porque os antropólogos iam me bater. Isso não existe matriarcalismo no Brasil. Mas existe uma presença forte da mulher negra ligada ao povo de santo. Então, por que existe a família de santo? E essa família de santo não é necessariamente sempre biológica. É uma família que se faz por afinidades cosmológicas, por afinidades litúrgicas. Então, foi essa família que permite a criação dos filhos, e é pouco estudada essa família, a família de santo. Eu pessoalmente, no Axé Pafonjá, eu não tenho nenhum parente de sangue. Nenhum parente de sangue. A minha mãe é católica. Muitas vezes meu pai não era. Meu pai não era ligado, mas minha mãe era católica, fazia missa. Sou devota de Santo Antônio, como eu sou também, pai devoto de Santo Antônio. E ligação que eu tinha com o santo quando era menino era uma tia que incorporava, uma tia que parecia muito índio, incorporava um índio, um caboclo, assim, como eu disse, meu avô era índio, e ela incorporava um caboclo, que falava outra língua, essa coisa, mas não se ligava às grandes casas. Mas o parentesco, eu sou da família de santo, por um parentesco não biológico, a família de santo. E existe uma família ali que precisa ser estudada, os laços. Talvez a Clélia Brecht estude bem essa família, onde a presença feminina é muito mais forte que a masculina. Mas muito mais forte. Muito mais forte. O respeito à mulher na família de santo é totalmente diferente da relação com a mulher no mundo branco. Eu nunca ouvi, eu tenho 80 anos de idade, e sou de terreiro, eu nunca ouvi uma história que se encaixasse na Lei Maria da Penha no universo dos terreiros de Candomblé, da Grande Casa. Homem agredir mulher, bater mulher dentro da família de santo, não existe. Na Bahia não tem. No Maranhão, que eu saiba, também não tem. Isso não existe. Não existe. Se fizer, dança. Se fizesse, dançava de outra forma. Então, eu não conheço isso. Eu não sei.
é outra constituição familiar e que ficou de fora das referências por essa noção abrangente do que eu chamei de exterritoriais, dos povos exterritoriais. Dentro desse outro universo da exterritorialidade, são povos sem bibliotecas, sem edifícios impressionantes, e que nós sabemos que isso marca, digamos, a referência, tanto antropológica quanto literária. Tem bibliotecas, tem livros, tem casas, tem... Não tem. Não tem necessariamente, que o cara de uma certa classe média negra tem. Então, eu acho esse conceito de exterritorialidade importante, porque o território, para mim, não é apenas não é o espaço físico, é o espaço mínimo de humanidade comum. É a única coisa que faz hoje, eu escrevi isso, alguém lutar numa guerra, que ninguém quer mais lutar em guerra. Ninguém quer mais lutar. Isso é uma balela, uma história que ninguém engole mais. É preciso ganhar exército profissional, porque e morrer mandado para o general é coisa de otário, babaca. A não ser... Ninguém quer morrer. Por isso que os russos estão fugindo. Eu sempre escrevi um artigo para a Folha sobre isso. Os russos, só 200 mil já estão no Cazaquistão, fugindo da convocação de Putin. Mas quando você está no seu território, que é o caso dos ucranianos, que, aliás, são tão fascistas quanto os russos, né? O governo ucraniano é tão fascista quanto os russos. Mas eles estão no território deles, perto das suas famílias, dos seus filhos, suas mulheres. E aí, quando você está no território, acuado no território, a vontade que tem é de combater. Dá vontade de combater. Nagô sempre foi assim na Bahia. Nagô sempre foi grande negociante. Sempre foi grande negociante, mas se acuar, tiver contra a parede, briga. Briga. Tem briga. Mas é de negociar, é de negociação. Então, é isso que eu queria dizer. A família, na verdade, existiu. A família existe, mas ela simplesmente não foi representada. O que foi representada foi a família de inspiração europeia, com suas idealizações, com todo o mito do casamento eterno, do amor, da idealização dos filhos, essa coisa. Mas a família negra, desculpem, há um modelo no Candomblé. Pode olhar lá que tem. É isso aí. Obrigado. Muito bom, professor. A gente agradece a sua fala. É muito importante essa reflexão de perceber como que o racismo se apoia em imagens, né? Em estereótipos. O senhor trouxe o exemplo da negra, né? Do padre da Tarsila, e como que isso tem sido reproduzido desde o início, né? Se funda nisso, né? Nessas imagens de estereótipos, né? E desde então têm sido atualizados, né? De tal modo que não se tem um espaço para pensar o estatuto mesmo da humanidade plena para pessoas negras e também outras formas de organização, né? Como, por exemplo, a mulher como força motriz de uma organização nuclear em termos de família ou em termos também de, pensando em religiões de matrizes afro-brasileiras. Muito interessante. A gente parte agora para as nossas considerações finais. A gente tem um horário já reduzido, mas gostaria de convidá-los a fazer os seus arremates finais das falas, antes da gente partir para o encerramento. Mais 5 minutinhos. Realmente está muito gostoso, gente. Eu estou me sentindo, eu sou do interior, né? Então eu gosto de papo na varanda, estou me sentindo assim, né? Como a gente vai costurando, gostei desse formato também, né? Da gente fala pouco, depois ouve de novo e fala. Estou sentindo bem um bate-papo.
estava aqui pensando, né, tanto nessa questão das famílias, realmente é algo muito atacado, né, para nós, eh, e atacado como estratégia mesmo, né, uma estratégia de divisão, uma estratégia de uma tentativa de dominação. Então a perseguição, né, a imposição do uso de outro nome, a perseguição à nossa religiosidade, a o dificu o quanto foi dificultoso para nós manter a família, né, isso realmente vai formando a nossa subjetividade, vai formando essa ideia e esse lugar social, pra pessoas negras, como se fossem avulsas, né. E aí a gente estava falando de pertencimento, o quanto a gente vai buscando essas famílias, né. E numa sociedade em que já tinha essa noção coletiva, inclusive a forma de cuidar das crianças, né, de modo muito coletivo, de repente ter que, ficar tão divididas, é algo muito muito traumático, né. E algo que a gente precisa resgatar. Penso que resgatar as nossas famílias, resgatar, as nossas, os nossos vínculos, não só a nossa história, sabe, mas o afeto e os vínculos foi algo também atacado. E reescrever a nossa história significa inclusive reconstituir os nossos vínculos, o vínculo com a história, mas os vínculos entre nós. A possibilidade de amar, a possibilidade de vivenciar o amor, né, que foi isso é muito recente para nós, né, poder escolher com quem a gente vai poder escolher constituir um vínculo, uma relação pública com a pessoa com uma pessoa que amamos, então se eu amo alguém, eu poder publicizar que amo, publicizar que temos uma relação, isso é algo, historicamente, é algo recente para pessoas negras. E isso tem um efeito, né, qual é porque antes isso poderia ser talvez tenha pessoas que vão assistir, né, que não sabem exatamente do que eu estou falando, acho bom explicar. Para facilitar a dominação política, a escravização, então muitas vezes eram separadas as famílias, eram separados para dificultar também as rebeliões, né, que aconteceram várias, mas várias estratégias aconteceram e dividir os grupos, colocar os grupos em guerra entre si, sempre foi uma estratégia de dominação e de colonização. A gente viu em Ruanda, né, a Holanda chega, coloca faz a leitura de um território dividido, isso o Kabengele também fala, aliás, né, acho que estou falando a partir da fala, né, do Kabé e da fala da Cida Bento também, comentava isso outro dia no encontro de mulheres em que a gente estava. Sempre foi uma estratégia de colonização europeia observar o território e potencializar a força de um dos elementos para incentivar a divisão. A gente precisa pensar, inclusive, era isso que a Cida dizia num desses momentos valiosos, né, de sentar do lado, conversar e aprender, que ela dizia da gente ficar muito atentas ao que tem acontecido no Brasil, no sentido de essa coisa de celebridades, né, agora tá na moda esse trem, né, gente, não tem mais paciência, mas enfim. O que significa, né, essa tendência à movimentação individual, algumas que sobem e que isso vai gerando uma certa disputa por subir individualmente, se é que está subindo ou se é que para cima é melhor, mas essa sempre foi uma estratégia para nos dividir, né, incentivar tanto a tensão, quanto proibir mesmo diretamente os nossos vínculos. Então, desde o livro da Ana Maria Gonçalves, né, O Defeito de Cor, ela vai mostrando isso também, ou da Eliane Alves Cruz, Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves, da Eliane Alves Cruz, o Águas de Barrela, e vão mostrando todas as dificuldades de se manter os vínculos. Então, isso é algo a ser também assumido como uma reescrita da nossa história, né? O fortalecimento, o resgate dos nossos vínculos, a vivência do amor, e que isso seja pauta das nossas conversas, das nossas lutas, assim como os outros temas, né? Porque é um ato de resgate da nossa humanidade, é um ato de afirmação da nossa humanidade. Só dizer também, essa coisa do território, fiquei fisgada também, e aí vou terminando. Também penso muito nessa coisa do território, as indígenas nos ensinam muito também, né, de como o corpo é território, o território é corpo, tem tanta coisa para pensar a partir do território.
E aí eu lembro teve um ensaio que eu fiz, que eu fui pensando a partir da Bell Hooks e do Fanon. E aí o Fanon, naquele livro Condenados da Terra, ele fala da violência, ele fala muito da terra. E a gente sempre lê esse livro, a tradição é de leitura desse livro do ponto de vista político. Mas como eu sou psicóloga, né, e tenho essa mente psi, eu fiquei pensando que tem uma forma de entender esse texto diferente, pensando no território. Pensando que o Fanon saiu da Martinica, passou pela França, chegou na Argélia, e na Argélia os franceses invadiram o território, e ele defendia, no primeiro capítulo, primeiro ou segundo, né, que chama da violência, ele defende devolver a violência para o colonizador. Então, expulsar, matar, tem poucas, né, como a gente diria agora aqui em São Paulo, poucas. E aí, num território em que você consegue identificar quem são os estrangeiros, os alienígenas, né? Não são os indígenas. Num território onde você consegue expulsar, isso pode ter um valor de entender isso objetivamente. Agora, e no Brasil e hoje? Eu, Clélia, né? 47 anos, vivendo aqui no Brasil, como é que eu faço isso? Porque já tá muito misturado, não só por isso, mas porque é outro tempo de colonização. Eu vou expulsar o branco, eu vou embora junto, porque eu também não. Os meus ancestrais não são daqui. Eu peço para os povos nativos para ficar também. Eu ajudo a expulsar e depois eu volto amigavelmente. E aí me deu um nó na cabeça pensando como é que a gente resolve essa fórmula nos dias de hoje no Brasil. Eu nem sei, viu, gente? Nem me proponho a resolver. Não é nem minha área. Vou só deixar o problema. Mas só dizer que eu fico pensando que isso tem um valor psicológico. Me parece que o Fanon está dizendo da importância da gente devolver aquilo que foi projetado sobre nós e que não nos pertence. Não é desse território corpo, não é desse território de identificação. Devolver, né, para que as pessoas lidem com aquilo que projetaram sobre nós. Matar aquilo que está em nós nos embranquecendo. Jogar para fora aquilo que impede a possibilidade de todas as minhas cores aparecerem e de eu me expressar em toda a minha humanidade integral. E fazer com que as pessoas que projetaram sobre nós tudo isso arquem com aquilo que projetaram, olhem genuinamente para isso, lidem com isso, elaborem tudo isso, e com isso mais reconhecido, tenham menos necessidade de projetar sobre nós, e de negar isso e enxergar em nós. Eu gosto dessa forma. Então, acho que eu termino com isso, assim, pensando que a gente tem uma tarefa de reescrever nossa história, coser coser no sentido de costurar, sabe? De cozinhar aí de novo os nossos vínculos, as nossas relações e retomar a propriedade, não queria usar essa palavra, mas não vai ter outra agora com pressa, né? Retomar de quem são as terras, né? A quem as terras pertencem, a quem pertencem as terras, que a gente possa nomear de forma mais digna e verdadeira, de forma mais coerente isso tudo que foi contado e que adoece a todos nós se a gente não puder nomear de uma forma mais justa, né? Acho que é isso. Sou eu? Veja só, eu quero citar aqui um profissional que foi responsável por campanha de grande sucesso na publicidade nos anos 70 e nos anos 80, um profissional de São Paulo. Essa frase é dele. Ele diz: pessoalmente, eu não colocaria um preto em comerciais meus, porque seria uma desvalorização do produto anunciado. Chama-se Ennio Maynard, faleceu em 2020.
era publicitário e escritor. Acho que era pai desse Diogo Mainardi, um jornalista aqui. Claro, agora estão colocando um outro negro ali, mas essa frase eu retive e escrevi porque é terrível. Eu não colocaria um preto em comerciais meus, porque seria uma desvalorização do produto anunciado. Eu acho que na essa questão que está sendo trazida aqui é a questão da narratividade, porque tanto na literatura está aparecendo, mas na televisão, no cinema, na publicidade, a narratividade de incorporação desses povos, que eu estou chamando de territoriais, sempre foi fraca, por parte de produtores, de roteiristas, de cineastas, com raras exceções. Então, a narratividade é uma propedêutica, ou a escrevivências, que para usar o termo da Conceição, é uma propedêutica, quer dizer, uma introdução à ética social imediata, eu chamo isso de ética social imediata, que nós definimos como moralidade cotidiana, como costumes, como comportamento, e é nessa ética social imediata que se constrói a visibilidade, essa visibilidade que é imprescindível a participação desses territoriais nos mecanismos de representação pública. Então, veja só, essa representação que é negada na prática, eu chamo de prática logotécnica, a prática profissional dos jornalistas, produtores, dos discursos sociais. Então, a narratividade é central, é extremamente importante. Nas letras, claro, na literatura, fortemente na televisão, no cinema. No cinema americano, que mais do que o brasileiro, preste atenção, está incluindo, digamos, casamentos de brancos com negras com brancos. Preste atenção, os filmes comuns comerciais americanos estão incluindo com mais, em maior quantidade isso, esse tipo de relação. O brasileiro aqui não inclui, é raro. Mas eu, outro dia, ri muito num filme desse americano, que quando eu vi a relação amorosa no início, era branco com a negra, eu disse assim, alguma coisa de grave vai acontecer essa negra no decorrer do filme. Eu não tinha visto aí um filme comercial, que eu vejo muito filme detetive, besteira, eu gosto. Né, eu tinha alguma coisa de grave vai ocorrer a ela, que era muito amoroso, o negócio não dá outra, ela morre num desastre de carro um pouco depois. O final, ele está choroso e tudo, mas está sozinho. Está sozinho. Tem essas coisas que eu não sei se o próprio cineasta percebe, que ele impede um final feliz ali num filme bobo. Então, a narratividade positiva, proativa, é fundamental. E essa narratividade, sem dúvida nenhuma, está com todos nós. É isso aí que eu queria dizer, mas eu queria dizer uma coisa à Clélia. Ela falou de psicanálise e das mulheres. Eu devo dizer a você, Clélia, o seguinte, que eu tenho um enorme respeito pela escola psicanalítica de mulheres. Eu penso na Melanie Klein, penso também na Madame Sechet, na Suíça, na psiquiatria, porque é a minha analista pessoal, uma analista de 15 anos, uma grande dama da psicanálise aqui no Rio de Janeiro, que eu não posso dizer o nome, Inês Bezuchet. Judia, foi minha analista e minha amiga. Em cada sessão de análise, eu fiz análise muitos anos, ela botava no divã, eu fazia divã, deitado, um lenço vermelho, como que eu tinha sido confirmado ao Bate-Xangô, na Bahia. Ela nunca deixou de fazer isso. No lugar que eu botava a cabeça, ela botava o lenço vermelho. Era branca, judia, e para mim não tinha essa cor,
era uma mulher universal. Então, eu tenho um respeito, um carinho enorme pelas psicanalistas mulheres. Queria só dizer a você isso. Olha aí, muito obrigado, então. Obrigado, Deus. Muito, muito, muito obrigada, Clélia Muniz. Vocês me fizeram lembrar de duas coisas muito rapidinho. Bell Hooks, no Olhares Negros, né? Que ela fala sobre como aprender a olhar é uma forma de resistência, né? Aprender a olhar como forma de resistência. Acho que vocês trouxeram um pouco disso aqui, nos dando novas lentes, novas lupas para aprender a olhar para a construção do sujeito, para a constituição do sujeito negro aqui no Brasil. E outra coisa que eu lembrei a partir da fala de vocês foi a nossa querida Beatriz Nascimento, que diz que o corpo é território, né? Que o corpo é mapa, que o corpo é documento, que o corpo é um lugar de guarda de memórias. Então, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, Clélia Prestes e Muniz Sodré. Agradecer também a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco, o público que está assistindo ao vivo e também agora, depois, porque essa conversa vai ficar gravada no YouTube. Agradecer aos colegas pesquisadores aqui que integram o grupo em escrevivência da Cátedra Olavo Setúbal. Agradecemos também a nossa catedrática Conceição Evaristo, Ludmila Nis, pesquisadora e assessora de Conceição, Martin Grossman, nosso coordenador acadêmico, Lilian Souza, nossa coordenadora executiva, e toda a equipe da Cátedra Olavo Setúbal que está dando suporte para a gente durante essa atividade. Nós aproveitamos também para convidar todas as pessoas a assistir às próximas mesas do nosso ciclo de conferências. Hoje às 15 horas, nós teremos uma mesa chamada Devir Negro Brasileiro, é Nós por Nós, que vai ter a presença de Acauã Oliveira e Eugênio Lima, com mediação de nossas colegas Júlia, Cajota e Viviane. Amanhã, às 10 da manhã, nós teremos a terceira mesa, intitulada Epistemicídios e Encarceramentos, Nenhum Passo Atrás, com Denise Carrascova e Roberto da Silva, com mediação de Carla Maria e Jorgiton. E amanhã, à tarde, encerrando o nosso ciclo, nós teremos às 15 horas uma mesa intitulada Notas de uma Sociedade Afrodiaspórica, forjando epistemologias, com a presença de Maria Fernanda Novo, professor Basilele Malomalo e Gislene Aparecida dos Santos, com mediação das nossas colegas Bruna e Renata. Gente, eu agradeço bastante para a gente que está aqui nessa sala, que são os mestrandes da titulação da cátedra, nessa titulação da Conceição. Gostaríamos também de agradecer às intérpretes de Libra, né, que estiveram aqui conosco hoje. Muito obrigada. E para encerrar, a gente pensou, né, todas as conferências desse ciclo de palestras iniciassem e se encerrassem com as palavras de Conceição. Então, para encerrar de fato, eu trago um poema de Conceição Evaristo, chamado Da Calma e do Silêncio, que está presente no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, onde ela fala. Desculpa, antes de você começar, deixa eu te mostrar o que eu tinha pensado em ler aqui. Ai, meu Deus! Exatamente essa poesia. Você quer ler, então? Não, por favor, fica à vontade. Que confluência! Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim desejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem.
Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.